Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Rondônia Saúde. Começa hoje uma nova fase com a participação do Dr. Edilton Oliveira. Ele é especialista em neurocirurgia, cirurgias de crânio, coluna e tratamento da dor. Ele será o nosso colaborador fixo. Vai trazer dicas e informações para vocês valiosíssimas sobre a saúde e qualidade de vida. No episódio de estreia, hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância: o aneurisma cerebral. O nosso objetivo é esclarecer dúvidas, compartilhar conhecimento médico de forma simples e acessível para você. Além, é claro, de dividir experiências que podem salvar vidas. Olha, então seja muito bem-vindo ao Pod Rondônia Saúde, Dr. Edilton Oliveira. Muito obrigada, por fazer parte com a gente dessa história. Eu acredito que nós vamos levar, para os nossos telespectadores muita informação valiosa. Samara, eu que agradeço, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Nós, da área da saúde, temos um compromisso, né? Acho que cada vez mais o médico tem que ter isso como compromisso de levar a informação a todos, né? Eu sempre digo no meu consultório que o paciente bem informado daquilo que ele está sofrendo, ele adere mais ao tratamento. Então, para mim é um prazer fazer parte, desse podcast com vocês, nesse quadro aqui que é só sobre saúde. Eu fico muito feliz e também confessar a você que isso é um desejo meu há muito tempo, né? Era um projeto de estarmos fazendo um podcast para realmente esclarecer dúvidas, levar saúde, levar informação para as pessoas, tá? Então, bom dia a você, bom dia aos nossos telespectadores. Olha só, e para você que está acompanhando a gente, você pode deixar, você tem dúvidas? Tem alguma dúvida sobre a sua saúde? Tem dúvidas sobre o nosso tema? Você pode estar deixando a sua pergunta para a gente, tá bom? Aqui no YouTube, também no Facebook, também no Instagram, certo? Aonde você estiver acompanhando o nosso podcast, você pode estar deixando as suas perguntas e as suas dúvidas, porque nós aqui do programa vamos levar as suas perguntas até o Dr. Edilton e a gente vai responder para você, para sanar todas as suas dúvidas. Você pode acompanhar o nosso podcast, tá bom? Na TV aberta também, viu, gente? Você pode acompanhar pelo canal 29.1, pela TV do Povo, em Porto Velho, na capital do estado de Rondônia. Você também pode nos acompanhar pela SIC TV, na cidade de Rolim de Moura, no canal 18.1. Pode também mandar suas perguntas pra gente, viu? E é claro, você pode ter muito mais informações acompanhando a gente pelo Pod Rondônia. Você pode seguir a gente no YouTube, seguir a gente também lá no Facebook e também no Instagram. Pode nos acompanhar pelo site www.podrondônia.com.br. Então, vamos começar, doutor. Hoje o nosso tema é muito importante, Aneurisma cerebral. A gente sabe que nos últimos tempos tem acontecido cada vez mais episódios, E algumas pessoas, às vezes por não ter a informação correta, acaba sofrendo, as consequências. Nós tivemos um caso aqui na cidade de Cacoal, de uma mulher muito jovem que ela teve um aneurisma e, infelizmente, ela acabou indo a óbito, Doutora, explica pra gente, para nós começarmos, o que é o aneurisma cerebral? Bem, Samara, o aneurisma cerebral é uma doença que a gente chama de doença vascular. É uma doença que ela afeta a parede do vaso cerebral, ou seja, aquelas artérias que levam o sangue para o nosso cérebro. Tá? Essas artérias, seja por causas genéticas, ou seja, o paciente ele já nasce com uma certa debilidade em uma determinada região dessas artérias. O mais comum é na circulação anterior. Tá? Então, esses aneurismas, eles vão desenvolvendo ao longo do tempo, vão desenvolvendo, vão crescendo, e em determinado momento, seja uma pressão alta, seja qualquer causa, qualquer susto que a pessoa às vezes pode passar, mas geralmente por um pico de pressão alta, tá? Essas lesões podem romper, e elas provocarem um AVC hemorrágico. Vão provocar uma hemorragia cerebral grande, tá? E que o grande problema, Samara, dessa patologia é que a mortalidade dela é muito alta. Para você ter ideia,
a mortalidade dos pacientes quando rompem um aneurisma chega a 50%, ou seja, quase uma roleta russa. 50% morre na hora. Nossa. E não consegue chegar até o hospital ou um pronto atendimento. Né? Dos outros 50%, tá? até os 15 próximos dias, aumenta de 20% a 30% o risco de morte e risco de lesão grave. Eu sempre falo que aneurisma é coisa séria, não é brincadeira. Melhor coisa, se nós pudéssemos, era o quê? Fazer diagnóstico precoce, tá? E tratar todos. Tratar como, Samara? Aneurismas maior que 0,3 milímetros é tratamento cirúrgico. Eu vejo alguns pacientes no consultório e me falam, não, eu estou tomando remédio para aneurisma. Não tem remédio para aneurisma. Aneurisma, a partir do momento que diagnosticou aneurisma maiores que 0,3 milímetro, ele é cirúrgico. Isso pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né? Já categoricamente, já é determinado. Entendeu? Doutor, quais são os principais fatores de risco para um aneurisma? Samara, um dos principais fatores de risco, genético, né? Se de repente o pai ou a mãe, né? A gente sempre fala os parentes em primeiro grau, ou seja, os filhos, né? Os filhos ou irmãos daqueles que tiveram aneurisma. Se a mãe teve aneurisma, sempre é importante que os irmãos dessa senhora façam exames, tá? E os filhos dela façam exames de triagem para realmente fazer o diagnóstico, né, se a pessoa tem ou não aneurisma. Sendo que, quando você faz o diagnóstico precoce, a cirurgia é muito tranquila e o risco de uma cirurgia dessa não chega a 5%. Ao contrário de quando rompe, onde a mortalidade é muito alta. Então, há o fator genético, tá? Outros fatores como o uso de cigarro, a dislipidemia, a hipertensão. Então, todos esses são fatores que podem provocar aneurisma. E quais são os sinais, doutor? Quais são os sinais, né, que as pessoas elas podem acender assim um alerta? Opa, peraí, eu preciso consultar um neurocirurgião. Samara, essa é uma pergunta importante, porque assim, a grande maioria só vai no consultório quando começa a ter dor de cabeça, né? E eu te digo assim, aneurismas pequenos, tá? Eles não dão dor de cabeça, mas também rompem, tá? Então, assim, eles têm muito mito de que, minha dor de cabeça é por causa desse aneurisma. Não, às vezes a dor de cabeça é por causa de outros fatores, tá? Mas a grande maioria que a gente faz o diagnóstico, que o paciente vai ao consultório por dor de cabeça. E na investigação, a gente vai e encontra a lesão, tá? E indica o tratamento, tá? Porém, o aneurisma, às vezes pequeno, ele não tem um sinal, ele só dá o sinal quando rompe. Isso aí é o problema. Então, se a pessoa tem histórico de família, é muito importante fazer um exame, que é um exame não invasivo, para a gente fazer uma triagem desses pacientes e fazer um diagnóstico prévio, porque o tratamento será muito bem sucedido. Então, na verdade, ele pode também, o aneurisma, então, doutor, ele pode acontecer sem um sinal. Sem um sinal. Você só, de repente, tem uma dor de cabeça súbita e não chega nem ao pronto-socorro. Isso é importante também. É por isso que é a importância das pessoas, se começou a se sentir mal, já procurar atendimento. Isso. E também, Samara, outro ponto importante é se os familiares, né? Olha, a minha avó, como todos esses diagnósticos são coisas mais recentes no estado, recente que eu digo assim, 15 anos, né? Sim. Entendeu? Mas às vezes a pessoa tem um pai que faleceu jovem. Não, ele infartou. Antigamente, não se fazia um diagnóstico correto e adequado. Porque as pessoas confundem, né? O AVC com aneurisma, né, doutor? Mas assim, o aneurisma, tá? Quando ele rompe, ele causa o AVC. Porque, vou te explicar isso assim, tentar explicar da maneira simples, né? Vamos colocar assim, um sistema de encanamento, tá? Certo. E aí, de repente,
uma pressão muito forte, rompeu um cano, saiu aquele monte de água, né? Então, isso é o que acontece quando rompe um aneurisma, aquele monte de sangue no cérebro. Por isso que esse sangue, quando está dentro da nossa caixa craniana, ele aumenta a pressão do crânio. Por isso que a morte é muito rápida. Entende? Sim. O outro AVC é aquele que eu tenho o mesmo sistema de encanamento, porém ele vai e entope por sujeira, por lodo, vamos falar assim, né? Para que as pessoas entendam, né? Mas que, na verdade, no nosso caso do cérebro, o que entope a artéria geralmente é coágulo, que desloca de algum lugar do nosso organismo, né? Muitas vezes também doenças do coração, as pessoas não sabem, mas a persistência do sopro na criança e no adulto pode formar coágulos e isso subir para a artéria do cérebro e entupir a artéria. É uma doença muito grave, porque se entope uma artéria de grosso calibre, uma sequela muito importante. Mas acho que esse é um outro tema que podemos conversar depois. Vamos trazer esse tema também, viu, gente? Esclarecer. Pra gente entender também como que acontece, né? Isso. Doutor, mas voltando a falar ali, né, de aneurisma, quais são os exames que a gente pode estar fazendo, né, para pré-diagnosticar, né? E como que a gente deve lidar, por exemplo? Eu sinto dor de cabeça ou não estou me sentindo bem, uma tontura, uma pressão alta. Isso já é para mim começar a falar, epa, peraí que eu preciso procurar um médico. Porque às vezes as pessoas, o brasileiro, não só o brasileiro, né? Todo mundo tem essa mania de que eu só vou ao médico quando eu vou para o hospital. Sim. Samara, é muito importante, né? Todos nós termos isso em mente, né? O que é muito engraçado, né? Você está andando com o seu carro, você pisou no freio, o freio não funcionou, opa, peraí, eu tenho que levar na mecânica. Verdade. Né? Então, você não espera. Ah, olha, eu tô indo e de repente um farol do meu carro apaga. Nossa, eu tenho que... No outro dia você já está na lanternagem. Só que não é a mesma coisa com o nosso organismo, né? A gente não se cuida direito. Ou seja, se a pessoa está tendo uma dor de cabeça persistente, não é algo está errado. Né? Se a tua pressão está subindo muito, algo está errado. Eu não tenho que esperar, né, o meu motor parar né? Para ir lá resolver o problema. Porque a gente não deixa o motor do carro parar. Isso né? É verdade. Então, se você vê que está, não, olha, deu 10 mil quilômetros, precisa trocar o óleo. Então você para o teu carro e dá manutenção. Por que no organismo da gente é diferente? Então nós temos que ter isso em mente. Né? É muito importante cuidar da nossa saúde, porque a prevenção é o que faz a gente viver melhor. Nós pagamos seguro de carro, pagamos seguros de casa, mas não prevenimos a nossa saúde, esquecemos do bem maior que é a nossa vida. Isso é verdade. Né? Cuidar da pressão. Puxa, eu estou tendo dor de cabeça. Vou procurar um especialista, vou fazer um exame e que isso vai realmente ver que que está tudo bem. Né? Aí sim eu posso tomar aquele remedinho. Hoje os pacientes com dor, ele toma um remedinho, até falar, não estou falando mais, eu estou perdendo a força do lado do meu corpo, doutor, minha boca está torta. Mas aí a coisa já desandou. Como dizia minha mãe, o caldo desandou, você não mexeu direito, já entornou. Então, assim, não é essa hora que a gente tem que procurar, temos que procurar antes. Né? A nossa vida está acima de tudo, então nossa saúde tem que ser prioridade. Né? Além desses cuidados médicos, tem hábitos de vida que a gente pode fazer para prevenir também? Ou, na verdade, são só os cuidados médicos mesmo? Ou a gente tem hábitos que a gente pode estar prevenindo? Samara, olha, é muito importante, né, o nosso hábito de vida. Né? Hoje vivemos num mundo muito corrido, as coisas são muito estranhas, é muito dinâmico, né? Ninguém tem mais tempo nem para parar para conversar, entendeu? Verdade. Então, assim, o estresse do dia a dia, tá? Isso faz muito mal à nossa saúde. A má qualidade do sono, entendeu? O excesso, né? O excesso em bebida, mesmo em comida também, né? O colesterol alto, a dislipidemia, está relacionado, grande parte, porque existe uma situação genética, mas está relacionado ao abuso da comida, entendeu? Então, o uso de álcool
né? Todo fim de semana, né? A gente vê esses acidentes e tudo. Então, assim, a pessoa ingerindo álcool, comendo dislipidêmico, uma diabetes descompensada, tudo isso faz com que a pressão suba, entendeu? E o paciente que nem sabe que tem um aneurisma, de repente, tem um quadro de dor de cabeça súbita e entra em coma. Isso é importante, né? Então, você ter uma qualidade de vida, praticar esportes, procurar andar sempre dentro do peso adequado, fazer exercício, né? Evitar os excessos, isso vai te dar mais qualidade de vida, não só diante das doenças de aneurisma, mas de uma maneira geral, né? Vivermos bem e melhor e mais tempo. Doutor, como que funciona as cirurgias, né, para aneurisma cerebral? Como que elas funcionam? Mas antes do senhor responder a gente, nós vamos falar agora com você. Eu tenho um recadinho para você. Daqui a pouco a gente volta de novo com o doutor Edilton. Eu quero falar para você que como que tá a conta de energia aí da sua casa? Tá muito alta a sua conta de energia? Para você que tem uma empresa, para você que é funcionário público, para você que trabalha com agronegócio, como que tá a sua conta de energia? Tá muito alta? Olha só, eu trago uma dica para você da Extrasol Energia Solar. Você sabia que com a Extrasol você consegue reduzir em até 90% o custo na sua conta de energia? É isso mesmo. Você pode reduzir a sua conta de luz. E com essa economia, você pode se programar para uma viagem em família. Já imaginou que bacana? Economizando na energia, tendo mais qualidade de vida e podendo ter mais liberdade financeira. Porque a gente sabe que hoje em dia o consumo de energia, a cada dia que passa, ele está maior. E a conta também ela vai aumentando. E isso vai pesando no nosso bolso. Mas olha, a Extrasol ela tem uma forma de trabalhar diferente para você. Você pode conseguir até 4 anos de carência para você começar a pagar. Após esses 4 anos que você ter aí para começar a pagar, assim que você começar no seu investimento com a energia solar, você já começa a economizar. E nesse período de carência, você já consegue pagar suas parcelas. Então, olha só, entre em contato agora mesmo com um dos nossos atendentes da Extrasol Energia Solar. 69992277477. Nós temos um consultor à disposição para estar sempre falando com você e te orientando. E lembrando, hein? A Extrasol, ela trabalha com avaliação. Você vai ter na sua propriedade ou na sua residência aquilo que você realmente precisa. Olha só, a gente continua aqui com o Dr. Edilton falando sobre saúde. O nosso tema de hoje é aneurisma cerebral. Como que está a sua saúde? Você tem cuidado da sua saúde? Tem investido na sua saúde, que é o seu bem mais precioso? Tem que cuidar da sua saúde, viu? Já procurou um médico? Olha só, o Dr. Edilton está trazendo dicas muito importantes para a gente. Doutor, como que acontece as cirurgias para aneurisma cerebral? Samara, eu acho que antes de a gente falar das cirurgias, tá? Eu quero falar um ponto muito importante, tá? Quando o paciente tem uma suspeita de aneurisma, né? Que ele está na casa dele, teve uma dor de cabeça súbita, caiu, desmaiou, foi para o hospital, tá? A gente tem o tempo é a coisa mais importante dentro desse tratamento, tá? Quanto mais rápido o paciente faz o diagnóstico, mais rápido se corrige a lesão e a chance de vida é muito maior. A sobrevida do paciente é maior. E o que a gente vê hoje em dia, principalmente aqui em Cacoal, os pacientes ficam aguardando. Só para te dar alguns dados da fisiopatologia, ou seja, do que acontece com o paciente. Assim que ele sofre o AVC, sofre o rompimento do aneurisma, esse sangue ele é jorrado dentro do cérebro, da cavidade craniana. E esse sangue que está dentro do cérebro, ele provoca uma irritabilidade, como se fosse uma alergia no cérebro. E o cérebro começa a desenvolver um processo, vou falar em alergia, que não, mas na verdade não se dá alergia, chama-se um processo de reação mesmo, tá? Que o cérebro começa a inchar. E até 14 dias, esse processo vai evoluindo. Então, esse inchaço, ele provoca um espasmo nas artérias do cérebro. Então, às vezes o paciente não morre pelo sangramento, mas até 12º dia ele morre porque o sangue
irritou as artérias e essas artérias se contraem. Então, fecha a circulação sanguínea para o cérebro. O paciente entra em morte cerebral por vasoespasmo cerebral, que é uma outra patologia consequente ao sangramento do aneurisma e que é muito fatal dentro desse processo. A maioria não sabe disso. Doutor, agora eu vou te fazer uma pergunta agora, né? O senhor tem total liberdade para me responder. O que nós vemos? Eu não vou falar nem somente de Cacoal. Eu vou falar da saúde em geral, no Brasil. A gente tem muitos médicos porque o primeiro atendimento, o atendimento básico que acontece ali, por exemplo, o paciente em casa sentiu uma dor de cabeça, ele desmaiou, ele vai para o pronto atendimento ali. Sim. É o primeiro momento. Sim. Se lá não tiver um médico que tenha eu não sei se eu diria uma qualificação ou um médico que tivesse essa expertise, porque muitos pacientes, eles vão a óbito, pelo que o senhor está me dizendo, eles vão a óbito pela demora. Isso. E aí o paciente chega lá no pronto atendimento, ele teve um desmaio, ele teve uma dor de cabeça forte, e o médico simplesmente olha para ele e fala assim, vou passar um remedinho para dor, e aí você pode voltar para casa. E aí, o que fazer nessa situação? Samara, infelizmente, essa pergunta que você fez agora, ela é verídica e acontece, né? A gente vê cada vez mais uma falta de capacitação, tá? Do colega que trabalha no pronto-socorro. Mas não é todos, tem muita gente capacitada, tá? Mas é lógico, essa capacitação também, todo médico pode procurar, existe cursos de pronto atendimento para isso, tá? A família, de maneira geral, eu acho que assim, a gente tem sempre que ser persistente, né? É minha esposa, é meu pai, é minha mãe, né? Eu tenho que, não, doutor, eu preciso que faça uma avaliação melhor, né? Ele está tendo muita dor de cabeça, veio uma vez no pronto-socorro, veio duas, veio três, não tá certo, né? Lembra da história lá do carro, né? Olha, você vai insistir e no final você fala assim, vou deixar o carro aí até você arrumar. A mesma coisa, né? Se o paciente teve uma dor súbita, foi lá, tomou um remedinho, melhorou, aí 6 horas depois a dor volta, ele volta de novo, tomou um remédio, na terceira vez ele tem que ser encaminhado para uma avaliação melhor. O próprio familiar fala, não vou deixar. Então, assim, é muito importante também as famílias terem esse entendimento. Por quê? Porque faz eles procurarem, cobrar mais, para que seja assistido, para que, não, eu preciso fazer uma tomografia, né? Eu quero passar por um especialista, entendeu? Porque muitas vezes é aquele tempo que você tem, porque às vezes não vai ter uma terceira chance, uma quarta chance. Porque o aneurisma pode ressangrar e aí é o problema que muitas vezes não dá, entra em coma e morre. Então é muito importante isso. Isso que eu ia te perguntar, o aneurisma, assim que ele rompe, ele já leva o paciente a óbito? Não, né? Então tem esse período aí. Ou pode acontecer de romper e o paciente já ir a óbito? Então, lembra que eu te falei da estatística, né? Sim, sim. Então, assim, 50% rompe, tá? E muitos vão a óbito na hora. Em casa mesmo, não dá tempo nem do atendimento do SAMU, tá? Mas alguns rompe, né? Tem que levar para o pronto-socorro, não tem jeito. E eles têm uma janela, né? Então, muitas vezes esses pacientes rompem o aneurisma, ficam com dor de cabeça ou ficam inconsciente ou semiconsciente, leva para o pronto-socorro. Você fazendo o diagnóstico sendo feito o mais precoce possível, ou seja, 24, 48 horas, as chances do paciente sobreviver são muito grandes. Por quê? Até esse período de 48, 72 horas, esse sangue que caiu no cérebro, ele não está provocando reação no cérebro ainda. A partir do 4º dia, ele começa a provocar uma reação que entra a questão do vasoespasmo. Então, esses pacientes são muito mais graves, tá? Aqui em Rondônia, eu tenho uma casuística mais de 100 pacientes operados. E eu sempre falo para os meus pacientes, quanto mais rápido operar, melhor. Eu lembro, me veio agora em mente um caso de uma enfermeira de Rolim de Moura, que o patrão dela trouxe ela,
Em 24 horas, ela foi encontrada no banheiro caída, com menos de 48 horas ela estava operada. Essa moça hoje está trabalhando, normal. Isso eu ia te perguntar. Pós o tratamento cirúrgico, como que é a vida do paciente? Ele chega a ter algum tipo de sequela ou a vida pode continuar normal? Samara, olha só, tudo isso, né? O prognóstico, a evolução do paciente depende muito desse primeiro atendimento. Entendi. Né? Então, por exemplo, vamos falar lá da cirurgia, igual você me perguntou. Né? A partir do momento que você fez o diagnóstico, tá? Passou pelo especialista, fez uma tomografia, viu que tem sangue ali no cérebro pela tomografia, ou mesmo se não tiver sangue, não quer dizer que não tenha rompido, porque existem os exames clínicos do paciente, né? O quadro de dor de cabeça, a rigidez de nuca, que muitas vezes é interpretado como uma meningite, mas não é meningite. É o sangue irritando o líquido do cérebro e endurece o pescoço. Então, isso é um sinal, tá? A partir deste momento, o especialista vai ver e vai pedir um exame chamado angiografia, tá? Ou mesmo um exame que não é tão invasivo, que seria uma angiotomografia ou uma angiorressonância, que mostrando a lesão, mostrando o aneurisma, precisamos fazer uma angiografia ou um cateterismo cerebral. Esse cateterismo cerebral, você vai avaliar a lesão e aonde está a lesão para programar ou indicar uma cirurgia. Em termos de cirurgia, nós temos duas modalidades, uma que é a cirurgia aberta, onde a gente abre o crânio dos pacientes e fecha o aneurisma como uma presilha, um clipe, né? Vamos falar uma presilha que é mais fácil de entender. Sim. E vai lá e fecha ele, evitando com que ele vá romper de novo ou que fique vazando sangue no cérebro, tá? E a outra técnica é da mesma forma que faz o cateterismo pela virilha, né, que entra com um catéter, a gente vai com microcatéteres especiais e por dentro da artéria a gente obstrui ou fecha o aneurisma sem abrir a cabeça. É lógico que para a escolha da técnica é o especialista que escolhe na hora, tá? E dependendo, por exemplo, o paciente que tem sangramento ativo muitas vezes impede uma técnica de ser feita. Mas a grande maioria dos pacientes, a cirurgia é um bom resultado, tá? Operando a tempo, esses pacientes vão ter o prognóstico de vida e voltam ao trabalho. Aqueles pacientes que não operam, ou aí que fica o risco de sequela, são os pacientes que demoram muito para operar, provoca vasoespasmo, pode provocar novos sangramentos, e isso vai prejudicando eles. Aí afeta a área da fala, a área motora, e infelizmente a recuperação para a vida normal desses pacientes se torna muito mais difícil. Doutor, o que a população ela precisaria estar entendida, né, quando a gente fala sobre aneurisma cerebral? O que é importante ali a população entender, além de saber que qualquer sinal e sintoma diferente no seu corpo, você já precisa procurar um médico? Olha, Samara, o que eu acho que é muito importante a população entender é que se trata de uma doença grave. As pessoas falam em infarto, né? Quando falam, olha, sofri um infarto, aí todo mundo, né, vai, desespera, vai pronto-socorro. O AVC é a mesma coisa, tá? E quando o AVC é por ruptura de aneurisma, é pior ainda. Porque você tem um tempo que mesmo que rompeu, mesmo a cirurgia aberta, quando rompe, você operar esse paciente até 48 horas, o prognóstico é outro. Porque na cirurgia, você abre, lava aquele sangue que escorreu no cérebro, aspira ele, diminui a reação inflamatória, o prognóstico desse paciente é totalmente outro. Essa paciente que eu te falei, ela foi uma cirurgia aberta, foi excelente. A paciente com 5 dias estava em casa. Então, outros casos, nós fizemos cirurgia endovascular, que também é excelente. Mas, por exemplo, uma cirurgia endovascular que não rompe, que quando não rompeu o aneurisma, você pode fazer a cirurgia por técnica endovascular, em 48 horas o paciente está em casa, voltando ao trabalho com 30 dias. Então,
é totalmente diferente. O que é importante para as famílias, primeira coisa, se tem um quadro de dor de cabeça, procura um especialista, né? Agenda uma consulta, leva os exames. Eu tenho aneurisma e tomo remédio. Não existe tomar remédio para aneurisma. Vai lá para fazer uma avaliação. Porque por mais difícil que é falar tenho que operar, mas talvez é a conduta certa para salvar a vida dela. Então, esse é um fato importante. Outra coisa, olha, meu parente rompeu um aneurisma. Ele está aguardando cirurgia, mas se você tem um prazo, tem uma janela, ou seja, a partir do 4º ou 5º dia, esse paciente já começa a entrar numa reação de vasoespasmo cerebral. E até esse período também tem um risco de um novo sangramento, que se ele não morrer pelo primeiro, se acontecer de novo, corre o risco de morrer. E também tem o vasoespasmo cerebral, que mata até mais do que o próprio sangramento, porque a partir do momento que as artérias do cérebro se fechou pelaquela reação inflamatória do sangue, para tratar é muito difícil. Até porque para tratar o vasoespasmo eu tenho que ter operado o aneurisma. Porque para tratar o vasoespasmo eu tenho que hidratar bem o paciente, aumentar a pressão, só que se eu aumento a pressão com aneurisma não tratado, vai romper de novo. Então, assim, é uma doença que a gente tem que respeitar ela, tratá-la com respeito, e quanto mais rápido você atuar, mais rápido é a melhora do paciente, mais rápido ele recupera e as chances de vida dele são melhores. Tá? Existe ali um fator classificatório, por exemplo, o aneurisma ele pode acontecer em pessoas com maiores de 20, acontece mais em mulheres, mais em homens? Normalmente aí entre a 3ª e 4ª década de vida, ou seja, a partir dos 30, 40 anos, mas não tem uma regra. Eu já operei pessoas de 18 anos com aneurisma, tá? Recentemente, o ano passado, fizemos uma cirurgia numa senhora de 82 anos, tá? A família veio até nós, fizemos por via endovascular, essa senhora está ótima, graças a Deus, tá? Então, assim, não tem uma regra, mas a maioria, tá? É uma doença da 3ª e 4ª década de vida, tá? E é muito mais comum em mulheres. Mais comum em mulher? E mais comum em mulher. Doutor, existe uma classificação entre para o aneurisma acontecer? Acontece mais em homem, mais em mulher? Tem uma faixa etária de idade que ele acomete esses pacientes? Samara, normalmente afeta mais as mulheres na 3ª e na 4ª década de vida, né? Ou seja, entre os 30 e 40 anos. Mas eu já operei pacientes de 18 anos com aneurisma, tá? E também já operei recentemente uma senhora de 82 anos com aneurisma cerebral. Então, assim, esses pacientes mais velhos, né, no caso, muitas vezes foram subdiagnosticados ao longo da vida, tá? E pacientes mais novos, porque geralmente nasceu com aneurisma e em um determinado momento rompeu. Outro detalhe importante, né, que a gente vê, que esquecemos de comentar, Samara, esses pacientes mais jovens, às vezes está relacionado a exercício, ou seja, a pessoa começa a fazer uma academia, entendeu? E pega muito peso, ou seja, ao estar fazendo levantamento de peso, né, isso aumenta a pressão da cabeça. E aquele paciente que geneticamente tem aneurisma, há um risco elevado sim de romper. Então, pessoas que estão na academia, alguns anos atrás eu operei uma moça, tá? Que ela estava na academia, foi levantar um peso e deu tontura e caiu. Graças a Deus, ela teve muita sorte, foi atendida, fez o diagnóstico prévio, foi operada e hoje vive normal, já tem mais de 5 anos, tá? Então, assim, é muito importante, né? A rapidez no diagnóstico, a rapidez no tratamento, tá? Existe reincidência, por exemplo, eu tive ali o aneurisma, fiz o tratamento, fiz a cirurgia, estou com a minha vida normal. Pode acontecer novamente? Samara, muito difícil, tá? Digo por quê? Porque quando você faz o exame, você já avalia todas as artérias do cérebro. E aí, às vezes, poderia ter um aneurisma pequeno, né, menor que 3 milímetros, que aí a indicação de cirurgia não é absoluta, mas
aquela pessoa sabe e vai acompanhando, pelo menos uma vez por ano, novos exames, tá? Agora, se você não tem aneurisma avaliado pela angiografia, pelo cateterismo, desenvolver outros ao longo do tempo, se você não fuma, isso nunca vi, não existe, tá? Então, se você tem aquele aneurisma, ele foi tratado, a não ser que muitas vezes fez uma cirurgia na urgência, e quando às vezes é na urgência que fazemos por via endovascular, você faz um tratamento para evitar de sangrar, mas que depois tem que avaliar, porque tem que complementar o tratamento, porque ele pode desenvolver ou crescer um pouco a questão do colo. Mas isso não acontece de ter novas reincidências, tá? O que eu ia te falar, o dado importante que nós estávamos falando é que 50% a 70%, 50% morre no primeiro momento, tá? Chegando a 70% a 80% até 12 dias. Por vários fatores, além do sangramento, vasoespasmo cerebral. Só que, por exemplo, o paciente que tem aneurisma, tá? O risco ele tem um aneurisma diagnosticado, mas que não rompeu. O risco de um sangramento ao longo do ano é 5%. Então a gente fala assim, puxa, vou operar ou não vou operar? Só que se romper, né? Se rompeu, o risco de morte é 50%. Aumenta, então? Não, então, é porque quando rompe, o risco de morte é 50%. Por mais que o risco de sangrar, eu tenho aneurisma, eu sei que eu tenho, eu estou tomando remedinho lá, como eu vejo muito no consultório, né? E aí, não. Mas se sangrar, ele tem um risco de morte de 50%. Com um risco de sequelas graves, né, que chega a 70% a 80%, que vai subindo, né? Uma cirurgia bem sucedida naquele aneurisma que não rompeu. Paciente que diagnosticou, eu tenho aneurisma, e vai para uma cirurgia eletiva, tá? Qual é o risco de uma complicação? 3% a 5%. Como diminui? Como diminui? Absurdamente. Lógico. E na mão de quem opera com maior frequência, né, que tem uma certa experiência, esse risco diminui cada vez mais. Então, assim, muitas vezes, né, a maioria dos pacientes não tem acesso a essas informações. Então, assim, a cirurgia, por mais que pareça invasiva, abrir a cabeça, ou mesmo fazer endovascular, mas a tua chance de vida é muito maior, muito superior. Pode acontecer algumas? Pode, mas se você colocar de 3 a 5 para 50% de morte, é uma diferença muito grande. Isso é verdade. Entendeu? Então, é muito importante aquelas pessoas que têm familiar que teve, investigar. Porque, como nós estávamos falando, melhor pagar seguro de carro, seguro Verdade. de casa, né? O seguro de vida, né? Por quê? Porque isso é que previne. É verdade. E é aquele, igual a gente estava falando no começo, né, doutor? A gente não pode esperar acontecer. Sim, né? sim. Porque se a gente espera acontecer, se a gente deixa acontecer, as suas chances, elas vão ser muito menores. Então, é melhor se prevenir, é melhor procurar um médico, é melhor ali ir lá, fazer uma consulta, procurar um médico, fazer os exames. Mas eu... Não acha. Vá no especialista. Você não precisa achar nada. Vá ao especialista, cuide da saúde. Porque eu acho que o bem mais importante que nós temos é a nossa saúde, né, doutor? Samara, sem saúde não tem nada, né? O dinheiro passa, né? Mas sem saúde, esse dinheiro você pode correr atrás, mas Verdade. Saúde não tem jeito. Outro lembrete também, igual nós estamos conversando aqui, se você tem um parente que rompeu um aneurisma, gente, não pode ficar esperando, tem que tratar, tá? Aqui em Cacoal a gente vê muito isso, né? Os pacientes esperando cirurgias, né? A cada vez mais que você espera, o risco de morte é muito grande. Não, vou esperar passar o 12º dia, mas você entrou na estatística de 80% de risco de mortalidade.
Tá assumindo um risco muito grande. Está assumindo um risco muito grande, né? E de sequelas também. Quais são os tipos de sequelas, doutor, que o aneurisma ele pode deixar em um paciente? Samara, o paciente pode ficar em coma, o paciente pode ter perda de memória, o paciente pode ficar com o lado do corpo paralisado. Então, as sequelas são diversas, né? E sendo que a grande maioria evolui para óbito mesmo, entendeu? Quando tem uma complicação por um novo rompimento ou vasoespasmo. Aqui, eu trabalhei no serviço público aqui uma época, mas era desagradável, porque aqui a gente não tinha como operar. No SUS, né, no serviço público, você fazer o diagnóstico, ficar esperando a cirurgia, e aí, de repente, o paciente tinha uma nova dor de cabeça, entrava em coma e não tinha mais o que fazer. Então, assim, isso é muito, como eu posso te dizer, para nós, uma sensação de incapacidade, né? E de você saber que pode fazer, que poderia mudar, mas a gente fica de mãos atadas, né? Então, assim, o que eu... acho que a informação que tem que ficar importante para as pessoas é entender que é uma doença grave, não pode brincar com ela. Segundo ponto, quanto mais rápido operar, melhor é o prognóstico, melhor a evolução. Eu tenho inúmeros pacientes que eu operei dentro de 24, 48 horas e, graças a Deus, todos voltaram a trabalhar, estão tranquilos, tá? Ganhamos sempre? Não, não ganhamos. Às vezes perdemos também. Mas, se a gente tirar aí de 100 casos, 120 casos, você perder 2, 3 pacientes, né? Acho que estamos numa estatística boa, tá? Mas se trata de uma doença grave, muito grave, tá bom? Bom, eu quero agradecer o Dr. Edilton, né, por essa entrevista valiosa, né? Muita informação. E para você que está acompanhando a gente, cuide da sua saúde, fique alerta aos sinais que o Dr. Edilton acabou de deixar aqui pra gente. É importante você se cuidar. Doutor, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. A mensagem que eu deixo é que, assim, é muito importante o cuidado da tua saúde, tá? E deixar claro, né, Samara, o bem mais precioso nosso é a vida e a nossa saúde, tá? Todo o resto a gente corre atrás. Mas, a partir do momento que você perdeu o tempo de cuidar da tua saúde, de prevenir ela, né, isso não tem como voltar atrás. E uma vez instalado o processo, uma vez que o paciente entrou em coma, falando de aneurisma, tá, muito difícil reverter esse processo. Então, assim, cuide. Quando isso acontecer na família ou com você, procura o mais rápido possível um especialista e procura resolver a situação, que geralmente tem que operar, é a cirurgia, tá? Mas o cuidado, a prevenção é o mais importante. Se tem um familiar que teve aneurisma, marca uma consulta, vou fazer uma avaliação, porque é muito melhor você saber que não tem ou você, do nada, entrar em coma, ter uma dor de cabeça e não ter a chance de tratar. Olha, doutor, muito obrigada. Né, em breve nós vamos estar de volta com o Dr. Edilton, aqui pelo Pod Rondônia Saúde, trazendo mais informações para você. Você tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Tem algum assunto que você acha que é interessante a gente conversar aqui no podcast? Você pode estar deixando para a gente as suas perguntas, tá bom? Deixa para a gente aqui as suas perguntas que nós vamos estar avaliando e vamos conversar com o Dr. Edilton e quem sabe a gente não aborde, né, o tema que você precisa saber, não abordamos aqui a sua dúvida aqui no podcast, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, nos acompanhe nas redes sociais, siga a gente também no YouTube, no Instagram e no nosso Facebook. Aproveite também e vá seguir o Dr. Edilton Oliveira também. Qual é o @do senhor, doutor? Dr. Edilton.oliveira @gmail.com. Sigam lá no Instagram. Pode seguir o doutor também lá, que ele sempre deixa muitas informações lá para vocês também. Tem muito conteúdo bacana lá no Instagram do doutor. Aproveita para você também ficar munido de informação. Um grande beijo no seu coração e a gente volta a qualquer momento.